Jogo, Corinthians e Vasco. E assim, gente, primeira coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, não dá para normalizar o que o senhor André Luiz fez pro jogo do Corinthians. Comprometeu o jogo inteiro do Corinthians. Eu não gostei, tá, da escalação inicial do Fernando Diniz, com o Vitinho no ataque. Realmente eu não gostei, eu não curti essa escalação. Mas o que vale é a vitória do Corinthians. Agora, falando de André Luiz, gente, é inadmissível, né? A gente torcedor, a gente abraça o jogador, é um jogador bom de bola, é um jogador do terrão, tem toda a história aqui no Corinthians, mas não dá para normalizar o que ele faz. Ele compromete todo o planejamento, o time tem que correr 3 vezes mais, com um jogo de Libertadores aí batendo na porta. E assim, cara, não dá para normalizar, tem que ser cobrado, tem que ser multado de uma forma muito mais dura do que foi dele contra o Palmeiras, porque não dá para comprometer um jogo, uma partida de extrema importância pelo Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians precisava da vitória e ainda bem que ganhou, mas ele compromete todo o time. O Corinthians teve que se defender a maior parte do tempo, mas é isso, né? E sobre aqui em Itaquera, o clima de Itaquera, como sempre, a torcida dando show, a torcida empurrando o time. Quando aconteceu, né, a expulsão do André, a torcida abraça o time, a torcida vai para cima, com os jogadores também que se comprometeram a defender. E é isso, cara. Fernando Diniz, falando agora de Fernando Diniz. Esse vídeo aqui é sem edição, pós-jogo aqui, clima do jogo aqui em Itaquera. Fernando Diniz, invicto, né, com o Corinthians, invicto, o Corinthians não toma gols. Mas eu não curti a escalação inicial do Diniz, não curti mesmo. Eu acho que ele não colocou ainda a escalação dele aqui no Corinthians, apesar que hoje eu vi um pouco mais de Fernando Diniz, saída de bola, um pouco mais de triangulação. Agora, gente, eu fiquei tão brava com o André que eu já ia esquecendo de falar. Que golaço do Rodrigo Garro, não, do Matheus Bidu. Mas que assistência sensacional do Rodrigo Garro. Sensacional, cara. O Garro tá de volta, o Fernando Diniz conseguiu recuperar o argentino, tá jogando muito. Então, assim, ele é rapaz? Ele é rapaz. Ele às vezes não corre muito? Ele não corre muito. Mas em um lance, ele decide a partida. Que assistência linda de letra para um golaço de Matheus Bidu. Agora, falando ainda do Garro, é outro jogador com o Fernando Diniz. Com o Dorival Júnior era um jogador mais engessado, era um jogador que não tinha, era um time muito recuado, né, gente? Então não tinha muito o que criar. E assim, mesmo com o losango, o Fernando Diniz consegue dar mais liberdade pro Rodrigo Garro. E aí ele se destaca e consegue ser outro jogador, né? O jogador que ele era com o Ramon Dias. Então, Rodrigo Garro, cara, você tá de volta e você vai ajudar muito o Corinthians. Agora falando, gente, de Matheus Bidu. Que golaço de direita do Matheus Bidu. É um jogador que é puro preconceito, não tá na seleção brasileira, puro preconceito. Não sei se é porque o nome dele é Matheus Bidu, o apelido dele Bidu, gera um certo preconceito para ele ser jogador de seleção brasileira, mas não dá para entender porque o Matheus Bidu, ele não tá entre, pelo menos aí, os 22 jogadores convocados para a Copa do Mundo. É inadmissível ele não ser convocado para a seleção brasileira. No mais, esse foi o jogo do Corinthians, uma vitória para tranquilizar no Campeonato Brasileiro. Eu espero muito mais desse time do Fernando Diniz. Espera aí, que aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Eu espero muito mais desse time do Fernando Diniz, com a volta do Memphis. Eu quero ver muito mais de Jesse Lingard, Caio César também, senti falta dele como titular, para dar mais velocidade, para dar mais profundidade. Eu senti uma certa falta, sim. Mas assim, o que vale é a vitória, o que vale é a invencibilidade, né, do Diniz aqui no Corinthians. E pelo menos ele tá fazendo esse time jogar. E é isso, mas eu espero mais do Diniz. Eu ainda espero um time mais com a cara dele. Vamos dar tempo ao tempo. Eu quero dinizismo assim, time pra cima, agressivo. Apesar que hoje não tem muito o que falar, porque o Corinthians estava com um jogador a menos, contra o Palmeiras estava com 2 jogadores a menos. Então não tem muito o que cobrar aí do Fernando Diniz. Apesar que a escalação inicial, eu achei que ele pudesse ter ido mais pra cima. No mais é isso, gente. Olha, essa arena do Corinthians aqui é a coisa mais linda, mais sensacional. Não tem como, não tem como. Todo mundo, todo corintiano tem que vir aqui um dia
na Neoquímica Arena, porque aqui é algo assim sensacional. E no mais é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, aqui tem Corinthians todos os dias, toda hora, pré-jogo, pós-jogo, todas as análises, tudo aqui pra vocês. E é isso, gente, ó. Vai Corinthians, tamo junto. E essa semana tem Libertadores da América e vai ter tudo aqui no meu canal. Valeu, até a próxima. Vai Corinthians!